reparem, o sobreiro ocupa tem uma percentagem de coberto nos níveis de altura mais elevados, muito fraco. Depois temos um outro tipo florestal, a que chamamos de esteval, exatamente pelas mesmas condições do outro. É um subbosque de esteva bastante grande, não é? E o extrato arbóreo é constituído sobretudo por azinheira e sobreiro. Portanto, estarão incluídos na azinheira e no sobreiro no inventário florestal tradicional. O gestal, que acompanha de certa maneira, se repararem aqui, o esteval acompanha um bocado o montado de sopro, cá para baixo para sul. O gestal acompanha um bocado a distribuição do pinheiro bravo. E este gestal, mais uma vez, é constituído por este extrato arbustivo muito denso de giestas. E que estará incluído noutros carvalhos e no pinheiro bravo no inventário tradicional. Ao introduzir esta metodologia no inventário florestal, conseguimos identificar as zonas de acacial, algumas zonas de acacial, de povoamentos de acácias, ao longo do litoral. Como vêem, depois aqui também há no litoral alentejano também existe, e que é constituído sobretudo por acácias. Portanto, a todos os níveis de altura existe uma percentagem muito grande de acácias. Podemos ver 20 e tal % de acácias neste tipo florestal. E depois chegamos às espécies típicas do inventário, ao sobreiro, o que chamamos sobreiral alto, porque, reparem, o sobreiral aberto, portanto, tem uma percentagem baixa de coberto florestal, de coberto arbóreo, constituído de um subbosque de diversas. E depois aqui o sobreiral fechado. E fechado porquê? Porque é mais denso, tanto ao nível das espécies do nível arbóreo, como do nível arbustivo. E se repararem, o sobreiral fechado e baixo tem aquele subbosque de cetojos e cistosos sargáceos. E que nós ainda podemos ver um bocado agora, quando fomos agora neste levantamento do projeto da CAP, fazer o levantamento da diversidade vegetal. Depois temos o pinhal aberto, portanto isto continua assim, portanto ficamos com um conhecimento da floresta, destes povoamentos florestais, do pinhal bravo, da sua constituição vertical. E aqui conseguimos ver quais são as percentagens de coberto dos seus subbosques. E mais uma vez, esta metodologia é importante não só para um conhecimento da floresta, como é que ela é constituída na sua estrutura vertical, mas dá-nos uma outra informação, que eu acho que é importante também, as biomassas do subbosque. E estas percentagens, ainda de uma forma grosseira, da maneira como elas são recolhidas, dá-nos uma ideia da densidade que existe subbosque, das suas densidades e da biomassa, então, que os nossos povoamentos florestais podem ter também. Depois temos o eucaliptal, da mesma maneira o eucaliptal aberto, o eucaliptal fechado. E depois, a grande quantidade desta floresta, os grupos, a análise estatística do CAPANIS, não, a gente podia estar para aqui a segregar uma data de espécies e tipos florestais, mas de facto agrupámos depois tudo aqui porque estas eram aquelas que pareciam mais interessantes. Uma área de floresta diversa, aberta e baixa, que deve ser sobretudo um montado de azinho. Aqui uma floresta mista de sobreiro e azinho, uma diversa aberta e alta. E depois a grande diversidade dos povoamentos florestais que encontramos em Portugal. Não é? Daquela floresta diversa, fechada e baixa. E depois, nesta altura, não separámos ainda o pinheiro manso, porque de facto o pinheiro manso ainda não é muito expressivo na terceira revisão do Inventário Florestal Nacional. Atualmente o pinheiro manso já é bastante expressivo e, portanto, poderíamos ter retirado mais um tipo florestal de pinheiro manso. O pinheiro manso inclui-se aqui nesta floresta diversa, fechada e alta. Se quiser, veem que ali há uma grande, no extrato arbóreo, há uma maior porcentagem de pinheiro manso. Mas, para além disso, uma outra metodologia, para ficarmos a conhecer melhor estes povoamentos, é de facto não só a estrutura vertical, portanto, como é que a floresta se desenvolve verticalmente, mas como é que ela se expande, como é que ela... Quais são as configurações que esta floresta adquire? Seja ela plantada, seja ela natural, sobretudo a gente não tem florestas praticamente naturais, temos florestas plantadas, portanto, quais são? E para isto fez-se uma metodologia que era ver qual era o habitat diferente, vizinho, mais próximo, e chegámos à conclusão que fizemos várias configurações, consoante o tamanho e a forma que estas manchas apresentavam. Temos configurações pequenas, que são inferiores a 20 hectares, configurações tamanhos médios entre 20 e 40 hectares, grandes,
entre 40 e 70 hectares e depois muito grandes, maiores que 70 hectares. E as configurações, dependendo do índice de configuração, relações áreas-perímetros, quanto maior o perímetro para a mesma área, mais irregulares são as formas e, portanto, e todas as consequências ecológicas que todas estas configurações vão ter ao nível do ecossistema florestal, na sua relação com a fauna, na sua relação com tudo o resto. As orlas, os efeitos de orla, tudo isso. E, portanto, conseguimos ver que o pinhal bravo tem muitas, a maior quantidade é manchas pequenas e irregulares, e isto percebe-se por causa da propriedade, não é? É para o norte e sempre, portanto, será a propriedade que vai, de certa maneira, condicionar esta maior porcentagem de manchas pequenas e irregulares, portanto, inferiores a 20 hectares e mais irregulares. Vemos depois, aqui a destacar, o sobreiral e o esteval, que acompanham um e outro, porque o esteval e o sobreiral farão parte do mesmo ecossistema, não é? Aqui as grandes manchas, portanto, manchas superiores a 70 hectares, entre 40 e 70 hectares, e depois as muito grandes superiores a 70 hectares. E onde, de facto, nas grandes manchas, nas manchas muito grandes, portanto, acima dos 40 hectares, de facto, depois a configuração já não terá um impacto a nível do habitat do ecossistema florestal que estamos a trabalhar, e por isso não se considera esse índice de configuração. Mas vemos também que o gestal, que acompanha o pinhal, como tínhamos visto naquela distribuição, vemos que o gestal também tem muitas manchas pequenas e irregulares. Portanto, o pinhal bravo e o gestal a par, o sobreiral e o esteval a par, e depois temos o eucaliptal com grandes manchas. De facto, manchas grandes e manchas muito grandes, e depois há algumas manchas também pequenas e irregulares, também dos proprietários do norte, mas as grandes manchas e muito grandes, sobretudo dos montados do sul. Assim, esta distribuição destes tipos florestais vai-nos dar uma outra imagem da distribuição da floresta que nós temos. Não é? Portanto, esta floresta de carvalho migral, aqueles núcleos lá para cima para os Jerez, no noroeste transmontano e nas beiras, e aqui em São Mamede, a floresta de outros carvalhos caducifólios, aqueles 3 núcleos que são muito bem identificados nesta análise de grupos. O medronhal, se repararem aqui a Serra do Caldeirão, e depois uns núcleos pequenos também, mas sobretudo no Caldeirão, será aqueles montados da Serra do Caldeirão. O esteval, reparem como o esteval acompanha, de certa maneira, muito a área do sobreiro e da azinheira. O gestal para norte, que acompanha a do Pinheiro Bravo. O acacial no litoral norte de Santo Sul. O sobreiral. O pinhal bravo, repara, centro e norte, sobretudo. O eucaliptal, esta grande mancha do eucaliptal, de facto, é uma coisa impressionante, que acompanha o litoral para o interior e o Vale do Tejo. E, por fim, esta floresta, esta grande floresta diversa, diversissima, de uma diversidade muito grande. Depois vemos a floresta que temos, e voltando novamente, agora, a floresta que tivemos, que temos, qual é a floresta que a gente vai ter, e que pretendemos ter, não é? Portanto, uma antevisão do espaço florestal. Baseados nesta cartografia da ocupação do solo da COS90 de 1990, e isto feito para povoamentos, para as 5 principais espécies florestais, povoamentos públicos e mistos, e depois, em 2005, do inventário de 2005, não é? Portanto, uma diferença de 15 anos, o que é que se passa entre 1990 e 2005? Reparem, vou passar outra vez isto, estamos em casa, vou passar esta diferença entre... Reparem como há uma diferença da distribuição espacial dos problemas florestais. E, sobretudo, o que se nota aqui, e agora melhor aqui neste quadro, o que a gente vê é uma grande diminuição da agricultura, praticamente 200 mil hectares, uma grande quantidade de aumento, uma quantidade enorme de aumento dos mares, quase 600 mil hectares, não é? E uma diminuição da floresta de praticamente 400 mil hectares, entre 1990 e 2005. E, portanto, depois podemos especificar ali, em cada uma das espécies florestais, em cada uma das essências, não é? Da azinheira, uma diminuição de 200 mil hectares, do pinheiro bravo, tanto puro como misto, em conjunto, praticamente uns 300 e tal mil hectares. Mas, o que a gente pode ver melhor, agora, é a sua distribuição no espaço. Há um aumento da área de mares, cerca de 600 mil hectares, sobretudo nas serras do norte e do centro, e no Algarve,
A diminuição da área agrícola e florestal em 200 mil hectares e 400 mil hectares, aproximadamente. E depois, o aumento da área dos povoamentos puros de eucalipto, reparem, no litoral para o interior e ali na bacia do Tejo, 200 mil hectares. A diminuição da área dos povoamentos de Pinheiro Bravo, no centro e norte. O aumento da área dos povoamentos puros de Sobreiro, portanto, o montado puro a diminuir 44 mil hectares, sobretudo no Vale do Solário, porque, não sei se será o aumento, desculpa, porque aqui especificamente e não nos outros sítios, não é? Há aqui um aumento entre 90 e 2005. E a diminuição dos povoamentos puros da Azinheira, de 214 mil. Agora, aqui pode haver alguns erros de fotointerpretação que teve o último inventário florestal. Havia alguns que conhecerão melhor esses detalhes, e portanto isto é baseado nestes dados do Inventário Florestal Nacional. E depois um aumento de todas a área de todas as outras espécies, de pinheiros, castanheiro, medronheiro, acácias, outras flores e outras resinosas de 34 mil hectares. Fazendo a sobreposição destes mapas e cruzando-os, fazendo uma cross-tabulation, fazendo estes operadores a nível de sistemas de informação geográfica, vamos poder obter uma matriz de probabilidades de traição. Porquê é que eu estou a falar disto, não é? Isto, no fundo, é uma maneira, ainda que grosseira, de poder antever, de projetar o cenário florestal que a gente poderá vir a ter. Não é? Mas, portanto, é necessário para isso construir uma matriz de alterações, de probabilidade dessas alterações, as matrizes de probabilidades de transição, entre 2005 e 1950. E dá-nos esta grande matriz, isto aqui não se percebe nada assim, não é? Mas temos todas aquela agenda que tínhamos, portanto temos a ocupação do solo e depois temos todos os povoamentos florestais, que falámos, mas a leitura disto faz de certa maneira assim. O que é que acontece? De 1990, da agricultura, praticamente 11% da agricultura passou para matos. Esta é a leitura desta matriz de transição. 11% da agricultura a passar para matos, 54% de áreas ardidas ou plantações jovens ou de cortes rasos a passarem para matos. Mais uma vez, eu estou a focar nos matos, porque de facto os matos foi o grande incremento destes últimos anos. 29% da área de Pinheiro Bravo puro a transformar-se em matos também. E do Pinheiro Bravo misto, 24% do Pinhal, 21 mais 29, praticamente 50% do Pinhal passou para matos. Isto é impressionante. Entre 90 e 2005. E pode-se fazer a leitura de todos estes números. Não vamos fazer isto mais exaustivamente. Vamos passar depois a este processo iterativo que nos leva à projeção de cenários. As cadeias de Markov obedecem a certos pressupostos. Não vamos agora estar aqui a vê-los, portanto, são probabilidades. E há uma coisa que é importante, neste processo, o que a gente considera, e por isso é um processo teórico, temos que considerar que as alterações que se passam entre os tempos T0 e T1, portanto, entre 1990 e 2005, são aqueles que se vão perpetuar. E são estas as projeções. Portanto, vamos ter como modelo as alterações que se passaram entre 1990 e 2005 para projetarmos agora os cenários. Portanto, se as condições que se passaram entre 1990 e 2005 se perpetuarem, os cenários que a gente vai ter, portanto, é o que é que aconteceria se aquilo se perpetuar. São estes os cenários a nível da ocupação do uso do solo. Portanto, uma diminuição da floresta até atingir praticamente os 30 e pouco por cento, 33%, 34%, da agricultura igualmente, a mesma coisa. Um grande aumento da área dos matos, reparem, que era em 1990 16 a 7%, vai chegar praticamente aos 30%, se nada se fizer. Isto são as projeções, se as alterações se mantiverem. E depois, as outras áreas especiais, os improdutivos e as áreas urbanas, aumentaram muito pouco, não é? A tenderem a estabilizar, e as águas interiores também, igualmente. E agora, a floresta que teremos, ou poderemos vir a ter. E isto depende um bocado de nós, não é? E do que é que vamos fazer com a nossa floresta. Aqui, sobretudo, aquilo que nos salta à vista é o grande aumento dos povoamentos por eucalipto. Não é? Continuam a subir e em 2080 parece continuarem a subir. Mas em 2035 eu quero que nos foquemos sobretudo em 2035, porque a Estratégia Nacional para as Florestas é 2030, que prevê a nível dos PROVs qual é a composição que pretende a nível dos PROVs para cada um deles. Mas o que acontece é o aumento dos povoamentos puros de eucalipto e uma diminuição dos povoamentos puros de Pinheiro Bravo, dos montados de sopro, não é? Puros, e depois